Boa noite, gente. É com muita alegria que a gente novamente se reúne aqui nas nossas noites de sábado para tratarmos sobre o Espiritismo, nessa doutrina que tanto tem iluminado os nossos caminhos e nos auxiliado em nossa encarnação, nessa nossa encarnação, né? E a gente queria agradecer primeiramente ao CEAL pela oportunidade que nos dá, pelo espaço que nos abre para que a gente possa tratar de espiritismo, e o tema que foi proposto pela casa para essa noite, ele está contido no livro Fonte Viva, no capítulo 14, é o capítulo que se intitula Indagação Oportuna. E realmente é bastante oportuno, mas Emmanuel seleciona a inspiração para compor esse trecho, esse capítulo. Ele seleciona lá do Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 2, que diz assim: Disse-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Então é uma pergunta, né? Um questionamento. E esse texto que Emmanuel escolhe merece toda a nossa atenção para que a gente consiga se adentrar de forma mais profunda no que Emmanuel vai nos propor no seu texto Indagação Oportuna. Então, vejamos que o versículo 2 emprega o advérbio quando, um advérbio que nos remete a um momento no tempo. E esse momento no tempo se define pela nossa adesão aos valores apresentados pelo Cristo, né? Então, usando como exemplo Paulo de Tarso, ele adere aos valores do Cristo nos portões de Damasco, no evento onde ele perde a sua visão, e a partir daí o cristianismo ganha força na sua vida. E para nós, como o versículo vem na forma de um questionamento, na forma de uma pergunta, isso por si só significa que existe aí um convite para que nós reflitamos nesse momento. Quando foi que nós aderimos ao Evangelho do Cristo, né? É bastante interessante que a gente, chegando nesse contexto, né, vamos seguindo, lembrando que esse conteúdo vai se tratar de um termo acessório dentro da oração, e é possível inverter esse termo sem tirar o sentido da frase e talvez deixá-la até mais clara para nós, porque ficaria assim, ó: quando crestes, recebeste vós o Espírito Santo? Olha só como, não sei se esclarece, não, para mim tornou até um pouco mais claro a proposta contida em Atos dos Apóstolos nesse questionamento. E a partir daí, dentro da frase, teremos o emprego do verbo receber, que nos conduz à ideia de obtenção, de posse. E as ideias seguintes vão dizer o que é que eu recebo, qual é o que eu tomo posse, né? Que é o Espírito Santo. Nesse contexto vale a pena a gente se debruçar um pouco mais, porque o Espírito Santo poderia nos conduzir a um fenômeno mediúnico, né? Um fenômeno mediúnico aonde receberíamos, sim, esse Espírito Santo, não é? Mas Emmanuel irá nos conduzir para outro campo que não da fenomenologia ao longo do texto dele. Então, nesse sentido, vale a pena nós reinterpretarmos a ideia de Espírito Santo de uma forma mais compatível com o que Emmanuel nos trará depois. Porque a ideia do Espírito é um ser inteligente da criação, ou seja, a essência de quem somos. Notem que aí já conduz ao nosso interior, né? A nossa individualidade mais íntima, aquilo que nós, não só a personalidade, mas a individualidade, né? Então, o ser inteligente, quem somos. E a ideia de santidade que está contida aí, levaria, dentro da fenomenologia espírita, poderia levar ao último grau da escala evolutiva, ou seja, um espírito perfeito, um espírito puro, que condiz com o conceito. Mas como está tratando de nós, de cada um de nós, a ideia está muito mais conduzida para o campo
de uma intenção pura. Porque nós não somos espíritos de terceira ordem, então estamos muito distantes da perfeição. Então, dentro da ideia de intenção pura, ou seja, a intenção, o elemento que motiva os nossos atos, ou seja, o sentimento, de onde se origina o pensamento, de onde se origina a nossa ação, as nossas atitudes. Então, esse campo seria puro. E isso possibilita para nós a pureza dentro da nossa imperfeição. Percebam? Então, em meu coração, eu me expresso para determinado companheiro de forma pura. No entanto, sou esse espírito ainda de terceira ordem. Eu dou aquilo que de melhor tenha conquistado dentro do cristianismo, que ainda é algo que está longe da perfeição, mas é aquilo que de melhor nós temos, né? E a partir daí, a gente segue em direção às considerações de Emmanuel, que veremos vão dar respaldo a essa primeira análise do texto de Atos dos Apóstolos, né? Emmanuel coloca a seguinte consideração logo no início de seu texto: a pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com maior oportunidade no círculo do cristianismo. Então, em todas as direções. E ele vai seguir reforçando essa ideia, dizendo assim: em toda parte há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Eu acho bem interessante esse início de Emmanuel, porque ele tira um pouco a ideia que possivelmente alguns de nós ainda têm da condição privilegiada do espírita. Ele conduz a ideia de em todas as direções, ou seja, não é privilégio nosso, né? E ele vai reforçar que essa vibração, né, que está em todas as direções, terá maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Ele nem fala do espiritismo, percebam. As oportunidades maiores estarão no campo do cristianismo, que é muito mais amplo. O espiritismo também é cristão, mas existe toda uma gama de outras religiões que vão se enquadrar nisso que Emmanuel está nos apresentando, né? E na sequência ele fala: em toda parte há pessoas que começam a crer. E aí ele já amplia mais ainda, ele joga em toda parte, ele nem está se referindo mais a uma determinada religião, um determinado grupo, né, determinada crença. Ele está falando em toda parte, em todos os lugares a crença vai brotar, e ele fala nas mais variadas situações, né? E a gente elenca essa ideia do orgulho do espírita, né, que por vezes olhará o próprio companheiro de caminhada espírita um olhar meio torto, por não gostar do que ele fala, por não gostar do que ele pensa, por não gostar daquilo que ele acredita, né? E imagina como iremos olhar, então, para um dissidente do espiritismo, né? Aquele que não concorda com o espiritismo. Então, são forças, são energias que nos tiram da caminhada, nos tiram da proposta cristã, inclusive da proposta cristã, né? Porque são sentimentos que não são puros, né? São sentimentos cuja virtude não está na sede do cristianismo, né? Qual seria o sentimento mais cristão? Aquele de amor, de tolerância, né? Percebam como Emmanuel começa a tocar nesse aspecto. E aí ele vai abordar as situações que motivam a nossa fé, né? Paralelamente ao que nós tínhamos lá no versículo 2 de Atos dos Apóstolos. Ele vai dizer assim: aqui alguém aceita aparentemente o evangelho para ser agradável às relações sociais. Então ele elenca aqui a fé de aparência. A fé de aparência que vai ter como objetivo agradar, tornar a nós mesmos mais agradáveis, né? Então, o próprio Emmanuel, ele irá nos dizer o objetivo da fé de forma mais
mais explícita no livro Vinha de Luz, no capítulo 92, que se intitula Objetivo da Fé. E ele vai dizer assim, qual a finalidade, ou seja, o objetivo, né, do esforço religioso em minha vida. Ele coloca isso como um questionamento e, como a gente já afirmou, colocou lá atrás, quando as informações vêm nessa forma de questionamento, elas nos convocam a uma reflexão. Então, vou repetir aqui. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? É Emmanuel falando, né? E na minha? Qual é essa finalidade do meu esforço religioso, né? Então, aquilo que eu faço para mim, né? De tudo que eu faço dentro do Espiritismo. Qual é essa finalidade? E aí é Emmanuel mesmo que vai dizer: o trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Percebam como ele já conduziu para dentro, né? O trabalho do quê? De autoesclarecimento. Se é auto, sou eu. Esclarecimento quer dizer autodescoberta, reforma íntima. Notem que está dentro desse contexto. Abriria novos caminhos. Novos quer dizer não tem ainda, né? É uma novidade para mim. É alguma coisa que eu ainda não vi, não enxerguei, né? E quanto a gente ainda não enxergou, quanto a gente não viu, né? Então, esses novos caminhos, a visão espiritual, né? Quer dizer, a minha visão desse eu maior, né? Notem que tem tudo a ver com a ideia apresentada no Atos dos Apóstolos, né? A visão espiritual, esse eu mais íntimo. Então, Emmanuel nos conduz à intimidade de nós mesmos e segue dizendo assim: a fé representa a bússola, a lâmpada acesa, a orientar-nos, olha ele jogando para dentro de nós de novo, né? Orientar-nos os passos através dos obstáculos. E a fé como bússola, ela aponta a direção, percebam? Emmanuel vai usando essas figuras, esses elementos como figuras para dizer a fé aponta a direção, é uma bússola, né? Como lâmpada, ela ilumina o caminho. Então a fé aponta a direção para onde você deve seguir e esclarece o seu caminho, torna mais fácil você ver, né? Para quem? Para orientar-nos, então é para nós, para cada um de nós, né? E como Jesus irá definir o reino de Deus, gente? Bom, lá no capítulo 3 do livro Boa Nova, é um texto que se intitula Primeiras Pregações, quando questionado por Hanan, o sacerdote do Templo de Jerusalém, Jesus vai definir o reino de Deus. Ele vai falar assim que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Olha lá, é obra divina na nossa intimidade. Ele usa essa ideia, Jesus também usa essa ideia do coração, né, para levar para dentro de cada um de nós, né? Esse reino não é geográfico, esse reino ele não tem nem mesmo no plano espiritual ele existe, mas ele é uma composição no coração, ou seja, na intimidade dos homens, né, de cada um de nós. Então, gente, esse conteúdo que Emmanuel está passando não é para o filho, não é para o vizinho, não é para o amigo, e por aí vai. Não é para ascensão social, não é para conquista de bens materiais, né? Não é para cura de doenças, não é para nada disso, né? Esse conteúdo não pode ser aceito, o evangelho, de forma aparente, para um determinado fim. Ele é reforma íntima, é mudança do eu, desse espírito, desse homem essencial que dá significado, dá sentido a essa organização física que denominamos corpo, essa organização material, né? Esse vestuário que nós ostentamos aqui nessa noite, cada um de nós, né? Emmanuel segue dizendo assim, agora retornando já ao Fonte Viva, né? Emmanuel dirá: ali um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importante. Então, outro deslize
outro equívoco no emprego dessa fé, né? E Emmanuel toca aqui de maneira mais enfática com que analisamos no campo do saber, né? Queremos nos envolver no campo do saber, queremos conteúdo, participamos de estudos e pensamos que o nosso foco deveria ser o campo do saber, quando fé trata-se de ser. Fé trata-se de ser. O Livro dos Espíritos, lá na questão 780, vai nos dar mais luminosidade, vai nos dar mais, como a bússola que Emmanuel citou, vai nos dar mais um direcionamento, como a lanterna vai esclarecer um pouquinho melhor essa questão. Então, a questão 780 vai nos informar que o progresso moral, o campo da fé, decorre, é consequência, portanto, do progresso intelectual. Então, percebam, então, é necessário que eu avance intelectivamente para que, a partir daí, eu também consiga crescer, né, moralmente. E saber é importante. Então, com isso, nós não podemos desmerecer o saber, porque ele é o alicerce da fé. O conhecimento é o alicerce da fé, segundo o que nos narram os espíritos nessa questão 780. Né? Mas dele, do saber, decorre, por consequência, a fé. Então, saber não é fé. Saber é instrumentação para que alcancemos a fé. Muito bem, talvez tenha ficado um pouco complicado, mas Kardec, com aquela luminosidade dele, vai nos esclarecer usando a questão 780 e fazendo as questões 780A e B. Na questão 780A, ele vai nos explicar como é possível, então, que o campo intelectivo nos ofereça condições para crescer moralmente, né? Então, os espíritos vão nos responder de forma bastante resumida. Eu convido a todos aí a depois consultarem os seus livros dos espíritos e darem uma aprofundada, porque tem mais informação lá. Mas, resumidamente, os espíritos vão nos dizer que o conhecimento torna compreensível o bem e o mal. Ou seja, faz-nos compreender o que é bem e o que é mal. E viabiliza eu escolher. Então, é esse o papel do conhecimento. Apontar, olha, isso é bem, isso é mal, eu vou discernir entre um e outro e conseguir poder escolher. Então, esse é um elemento bastante interessante, porque quem foca a vida no saber, ele pode sim escolher, tem capacidade para escolher, né? Sem o conhecimento, nós temos aquela colocação de Jesus lá na parábola do semeador, quando ele explica para os apóstolos por que ele fala por parábolas para a multidão, né? E ele vai referir-se à informação que a multidão ouvirão, eles ouvirão e não compreenderão, ou seja, não tem ainda suficiente campo intelectivo para ouvir e compreender e discernir, portanto, né? Então, tem aqui uma breve explicação do que seria a ausência desses campos intelectivos. E na questão 780b, né, vamos ter Kardec fazendo o seguinte questionamento: como vemos os mais instruídos sendo os mais pervertidos, né? E essa ideia de pervertido está na ideia de corrompido, né? Não é nem aquela conotação sexual que hoje está muito em voga quando falamos de uma pessoa pervertida, né? Então aqui está mais naquela ideia do corrompido, né? No sentido de uma ausência moral mesmo. Esse que tem um grande conhecimento intelectivo, né? Como então? Se essa pessoa tem tanta capacidade para já consegue discernir o bem e o mal, por que ela não opta? E os espíritos vão responder: pode acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal ainda. Ou seja, ele tem capacidade de escolha e pode ser que ele, por escolha própria, ele opte pelo mal. Ele já sabe que aquilo é mal e vai optar
por aquela área e, enfim, essa é o exercício de uma outra lei, a lei de liberdade. Ou seja, se eu tenho escolha, tenho livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio, é o que caracteriza o nosso ingresso no reino nominal. Então, se essa é uma opção, ou seja, servirmos-nos da inteligência para a prática do mal, e essa seria a porta larga, né? Porque o mal até então, até antes, ele era a regra nossa. Agora a gente já conseguiu discernir e consegue saber, olha, se eu escolher esse caminho, eu não saio do lugar. A ideia é escolher o outro caminho, né? Ou seja, existe a outra opção, né? A outra opção que vai resultar da reforma íntima, a chamada porta estreita, né? Que só é estreita porque é uma porta que eu nunca escolhi. Porque depois de escolhida, ela passa a ser, então, a minha porta larga e eu conseguirei enxergar um pouco além para perceber outras portas estreitas e continuar nessa espiral evolutiva, ascendendo cada vez mais até galgar a última posição, a condição de espírito puro. Então, fica essas reflexões, né, dessa divergência, né? Então, fé é prática, é aplicação, né? E aí Emmanuel vem e nos apresenta uma recomendação. Ele diz assim, ó, encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem através de novos labirintos do aprendizado humano, né? E aqui a gente gostaria de enfatizar esse finalzinho aqui, essa ideia de que nós nos perdemos em novos labirintos do aprendizado humano, sempre trazendo para nós, nunca projetando no outro, né? Emmanuel abre aqui espaço para essa projeção. No entanto, o grande convite é a nossa análise íntima. Então, se é algo novo, a gente relembra que é algo que nós ainda não experienciamos, né? Por isso é novo. A ideia de labirinto vem nos apresentar opções, escolhas, então novas escolhas. São elementos que ainda não experienciamos e que vamos ser colocados à frente dessa porta estreita e dessa porta larga para escolhermos, né? E aí ele complementa com a ideia de aprendizado humano, ou seja, é da vivência, né? Por novos labirintos, teremos, dentro da ideia que o Cristo nos oferece da boa terra, tudo aquilo que eu ainda não ouvi, tudo aquilo que eu já ouvi, mas ainda não compreendi, tudo aquilo que eu já ouvi, já compreendi, mas ainda não produzi. Notem como a gama de atitudes mentais é gigantesca, né? Engloba um conjunto de valores muito grandes da nossa experiência, da nossa vivência, né? Então é o mestre, é Jesus que lá na parábola do semeador vai elencar a boa terra, ou seja, a reforma íntima completa. A boa terra é aquele que ouve, consegui ouvir, compreende, opa, chegou no campo do intelecto e produz, migrou para o moral, né? Transformou-se em fé verdadeira, transformou-se, portanto, segundo as palavras do Cristo, em água que não descedenta, em tesouro que a traça não rói, que o ladrão não rouba, ou seja, conteúdo íntimo. É o reino de Deus construído no meu coração, né? Então, dentro desse campo, aonde nós nos perderemos em novos labirintos do aprendizado humano, notem que trata de tudo que está ainda por fazer. Tendo isso em mente, a gente pode perceber que perder-se na nossa realidade é praticamente uma regra. É algo que acontece quase que diariamente. E esse conhecimento, quando aplicado a nós mesmos, quando a gente está julgando a nossa própria atitude, é quase que imediatamente absorvido. Porque
nós não vamos gerenciar dano na nossa própria vida, porque nós temos, inclusive, os mecanismos de defesa da psique que vão se ocupar em justificar os equívocos, né? Os atos e omissões equivocadas do nosso dia a dia, ou seja, esses momentos em que nós nos perdemos, atravessando novamente as portas largas da nossa existência, desperdiçando, portanto, oportunidades. No entanto, quando a gente utiliza esse conteúdo, esse conhecimento, que nós vamos nos perder praticamente sempre em benefício do nosso semelhante, perante os momentos em que o nosso semelhante é por nós percebidos, estando perdidos, esse conhecimento se torna uma ferramenta muito útil. Por quê? Porque ele proporciona operacionalização de amor, de caridade, de benevolência, de indulgência, de perdão, de misericórdia, ou seja, a materialização do evangelho por cada um de nós. E nós percebamos, como Emmanuel vai deixar claro, que o assunto abordado por ele no que tange a ideia de receber o Espírito tem muito menos a ver com o conceito de espírito individualidade, ser, e muito mais com o conceito espírito ideia, pensamento, né? No sentido mais ou menos assim, ele entendeu o espírito da coisa. Não é um espírito, é a ideia da coisa. Emmanuel está falando desse tipo de espírito, como nós tentamos esclarecer lá atrás e reforçamos aqui esse conceito, né? Porque ele vai nos dizer assim, ó, que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? Outro questionamento, né? Pede reflexão de cada um de nós. E aí ele vai, o da fascinação, esse ainda poderia ser confundido com fenômeno mediúnico, mas veja como ele vai expandindo. O da indolência, aí já não tem mais dúvida, né? Está dentro de nós. A indolência é quando nós nos colocamos nessa condição. E ele continua. O da pesquisa inútil, será que estamos navegando pela pesquisa inútil dentro do Evangelho, buscando ainda, quiçá, o Santo Graal, buscando ainda, quiçá, elementos exteriores, ao invés da nata que o Cristo nos deixou em seus ensinamentos? E ele segue. O da reprovação sistemática às experiências dos outros, note que aí fica inequívoco, né? Esse espírito é a ideia de conceito. Esse espírito conduz a nossa intimidade, a nossa postura em relação ao Evangelho do Cristo. E Emmanuel, então, concluirá suas ideias dizendo assim: se não abrigarmos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia, suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. Então a gente convida todos a fazermos uma releitura a partir dessas ideias que apresentamos. Se não abrigarmos a ideia de melhoramento, note, se não abrigarmos o espírito, a ideia, o conceito de santificação, de melhoramento, de reforma íntima, que nos melhore, ou seja, ele redobra, né? Fala de novo a mesma coisa, e nos renove para o Cristo, reforma íntima de novo. A nossa fé representa frágil candeia. Lembrando que essa é uma regra. A nossa fé representa frágil candeia. É a nossa realidade atual. E demos graças, porque nós já conseguimos ascender ao campo da fé, ainda que frágil, né? É o primeiro passo para galgarmos andares mais elevados na escala evolutiva, né? E aí, por conta disso, somos sim suscetíveis de apagarmos-nos ao primeiro golpe de vento. E aí fica, né? Se nós nos apagarmos, o que fazermos? Se não, quando nós nos apagarmos, o que fazer? Reacender o mais rápido possível e voltar para o ideal do Cristo, sem perder tempo, sem pestanejar.
Meus queridos irmãos, nós vamos ficando por aqui. Agradecemos a todos aí a atenção e desejamos a todos um excelente final de semana e uma nova semana de muita luz. Que assim seja.